Graça e paz, queridos irmãos. É com grande alegria que damos início ao 5º vídeo da nossa série Discípulos de Cristo. E hoje nós estaremos tratando de um tema importantíssimo, que é a justificação. Eu quero convidar você a estar juntamente comigo orando para que o Espírito Santo de Deus nos dê o entendimento da sua palavra e que não venhamos apenas ser ouvintes esquecidos, mas praticantes da mesma para a sua glória. Oremos. Amado Deus, nosso querido Pai, somos gratos a Ti, ó Senhor, por mais uma oportunidade de estarmos meditando na Tua palavra, neste curso de discipulado cristão, e eu rogo a Ti, ó Deus, que o Teu Santo Espírito venha nos conduzir, que o Senhor venha conduzir este vaso de barro para a Tua glória no ensino da Tua palavra. Senhor, eu me esvazio de mim mesmo e peço que o Teu Espírito Santo venha usar-me segundo o Teu querer. Peço a Ti, Senhor, fale a cada coração de cada um dos meus irmãos que estão querendo ser verdadeiros discípulos de Cristo. Que eles estejam, ó Pai, para a Tua glória, crescendo na graça e conhecimento do nosso amado Senhor Jesus. E que tudo isso seja para a glória do Teu nome. Ajuda-nos, ó Senhor. Precisamos de Ti, precisamos do Teu Espírito Santo. E que toda oposição maligna seja repreendida em nome do Senhor Jesus, a quem seja toda a glória para sempre. Amém. Amém. Graças a Deus. Meus queridos irmãos, nós temos hoje um assunto seríssimo a ser tratado. Eu preparei esse nosso material de hoje com muito temor e tremor, porque é um assunto realmente muito santo, que é a justificação. Você vai entender por quê. Eu creio que alguns de vocês já sabem o porquê, é claro, mas outros talvez sejam novos convertidos e não tenham ainda a compreensão do quanto este assunto é sério e santo. Então nós temos que tratá-lo com muita reverência e tudo para a glória de Deus. Então quero convidar você que já baixou o PDF do nosso curso de hoje, ou você que quer acompanhar aqui ao vivo, a prestar o máximo de atenção. Como você sabe, eu disponibilizo aqui o PDF de cada uma das nossas meditações bíblicas do discipulado cristão, e você encontra aqui na descrição do vídeo ou no comentário em destaque, ok? Para você baixar gratuitamente. Você pode acompanhar na tela do seu celular, computador, tablet, notebook, ou, se você quiser fazer como eu, imprimir e acompanhar aqui no papel, ok? Então vamos lá. Primeiro ponto, a justificação e o discipulado. Embora não encontremos nos evangelhos o termo justificação, o seu conceito está implícito em todas as passagens onde o Senhor nos revelou que estaria dando a sua própria vida pela nossa salvação. Então você já tem noção, pelo que eu disse a princípio, do quanto este é um assunto sagrado que nós temos que tratar com a máxima reverência. Vou repetir o que eu disse aqui para que você esteja se concentrando, amém? Assim como eu. Embora não encontremos nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, o termo justificação, ou seja, esta palavra, o seu conceito, a ideia de justificação, está implícita em todas as passagens onde o Senhor nos revelou que estaria dando a sua própria vida pela nossa salvação. Então, por exemplo, palavras do Senhor Jesus em Mateus, capítulo 26, versículo 28. Isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Algumas versões traduzem como Novo Testamento, que é derramado por muitos para remissão dos pecados.
Outra passagem, em Marcos 10, 45. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Finalmente, João capítulo 10, versículo 11, onde o Senhor Jesus declarou: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Como discípulos de Cristo, necessitamos compreender o quanto antes que a salvação da alma não consiste na tentativa de se viver uma vida perfeita, sem pecado. Embora devamos andar em santidade e justiça, não é nisso que consiste a nossa salvação. Se não compreendermos isso claramente, corremos o risco de obedecermos aos mandamentos do Senhor pela motivação errada, tentando comprar a nossa salvação por meio da obediência. Mas, como vimos anteriormente, somos salvos unicamente pela graça de Deus, por meio da fé no Senhor Jesus. O que veremos agora é como se deu tamanha salvação, e é disso que se trata a justificação. Então preste bastante atenção. Lamentavelmente, muitas pessoas que se dizem cristãs não compreendem isso. Pensam que são salvas pelo seu próprio esforço em tentar viver uma vida longe do pecado. E com isto, acabam não usufruindo da graça de Deus que há pela fé em Cristo. Nós não somos salvos pelos nossos méritos, por nós não pecarmos. E nós vamos ver isso aqui na nossa meditação de hoje. E, se isso não ficar muito bem compreendido, teremos, ao longo de todo o restante do curso, algo muito grave acontecendo. As pessoas tentando obedecer os mandamentos do Senhor para serem salvas, e não por seguirem o Salvador, que é Cristo, o Senhor Jesus. Então, tome muito cuidado com isso. Eu peço que você preste o máximo de atenção na nossa meditação de hoje, para que você não esteja, como diz a expressão popular, colocando o carro na frente dos bois, que você não esteja colocando do lado avesso, né, as vestes da salvação, ok? Muito cuidado com isso. Segundo ponto, uma explicação muito importante. Embora ninguém seja perfeitamente justo, como nosso Senhor Jesus Cristo, não se esqueça, a palavra justificação deriva, é claro, de justo. Nós já vimos isso na meditação anterior, onde eu antecipei o que é justificação, que é alguém ser considerado justo, isento de pecado por Deus. Isso é justificação. Agora, embora ninguém seja perfeitamente justo, como nosso Senhor Jesus Cristo, diversos personagens bíblicos são retratados como justos, sendo assim chamados até mesmo por Deus, como foi o caso de Noé. Vejamos o que é dito a respeito de Noé em Gênesis capítulo 7, versículo 1. Depois disse o Senhor a Noé: Entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. Agora preste bastante atenção nisso. Ser chamado de justo, seja aqui, nesse versículo, ou em qualquer outra passagem bíblica a respeito de qualquer ser humano que não seja Cristo, o Senhor Jesus, ser chamado de justo não significava que essa pessoa fosse perfeita, sem pecado algum, mas apenas que ela se destacava do restante da sociedade, não agindo com maldade para com o próximo.
mas sendo alguém misericordioso e temente a Deus. Porém, até mesmo os justos necessitavam de justificação, pois seus atos de justiça não tinham poder algum de apagar os seus pecados. Ou seja, os justos necessitavam de salvação, a qual foi provida por aquele que é chamado de o justo, Jesus. Vejamos aqui alguns versículos que nos mostram isso. Atos capítulo 3, versículos de 13 a 15. O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu Filho Jesus, a quem vós entregastes e perante a face de Pilatos negastes, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negastes o santo e o justo, e pedistes que se vos desse um homem homicida, e matastes o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Então vejam que o Senhor Jesus, ele é chamado de o santo e o justo, não apenas um santo e um justo. Atos 7:52. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. E outro texto que eu selecionei aqui está na primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 1. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E, se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é o justo. Então existem personagens bíblicos chamados de justos, como Noé, por exemplo, mas existe o justo, que é Jesus Cristo. Aqueles que foram chamados de justos, nós temos, por exemplo, o caso de Ló, que é mencionado como o justo no Novo Testamento, como um homem justo no Novo Testamento. Ele também precisava, evidentemente, depositar a sua fé naquele que viria, Jesus Cristo, que é o justo e justificador de todo aquele que nele crê. Então, vamos para o terceiro ponto. Eu achei muito importante nós fazermos essa ressalva para que ninguém pense que as pessoas mencionadas como justas não precisariam depositar sua fé naquele que é o justo e nosso justificador. E é o que nós vamos ver aqui mais adiante. Então, terceiro ponto. Há necessidade de sermos justificados, de todos nós sermos justificados. Inclusive Noé, que foi mencionado anteriormente. Justificação, como já vimos anteriormente, é o conceito bíblico de alguém ser considerado perfeitamente justo por Deus e, consequentemente, salvo da condenação eterna. Porém, o fato é que somente Jesus Cristo teve uma vida perfeita, sem pecado, para ser considerado justo e digno da salvação eterna. Além do Senhor, não há, nunca houve e jamais haverá qualquer ser humano perfeitamente justo para que possa, por sua justiça, viver na presença de Deus, o qual é completamente santo. Vejam o que está escrito em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 20, por exemplo. Na verdade, não há homem justo sobre a terra que faça o bem e nunca peque. Prestou bastante atenção? Todos pecam. Mesmo o homem mais justo, mesmo Noé pecou, por exemplo. Ló pecou, Jó pecou, Abraão pecou, Isaque pecou, Jacó pecou. Todos pecaram e destituídos estão
da glória de Deus, como já vimos aqui anteriormente no vídeo que falamos sobre o Evangelho, se não me engano foi neste, ou no que falamos sobre a fé, que foi o anterior a este vídeo aqui. Então, queridos irmãos, preste bastante atenção. Um pecado apenas, um único pecado, seja em ação, palavra, pensamento, sentimento ou omissão, já é o bastante para fazer separação entre qualquer pessoa e Deus. Vejam só o que está escrito em Isaías, capítulo 59, versículo 2. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouçam. Os pecados fazem separação entre os homens e Deus. A ideia de que boas obras ou boas ações apagariam as más ações não tem qualquer respaldo bíblico. Na verdade, irmãos, essa crença tem origem em religiões não cristãs, religiões pagãs. Cuidado com isso. Vou repetir. A ideia de que boas ações apagariam as más ações não tem qualquer respaldo bíblico, sendo essa crença um grave erro, com a consequência de perdição eterna para a alma. E quantas são as pessoas, não é? Que acreditam que são salvas porque fazem mais coisas boas do que coisas ruins, do que coisas más. A ideia por trás disso não tem base bíblica. Antes, pelo contrário, tem origem em religiões não cristãs. Muito cuidado com isso. A palavra de Deus nos revela claramente que ninguém pode salvar a si mesmo com suas boas ações. Eis um versículo que resume bem a condição humana. Isaías, capítulo 64, versículo 6. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo da imundícia, e todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Prestou bastante atenção? As nossas justiças, as nossas boas obras aos olhos de Deus são como o trapo da imundícia. Como que algo imundo vai apagar os nossos pecados? Não há qualquer possibilidade de salvarmos a nós mesmos com as nossas boas ações, pois estas não têm qualquer valor para o perdão dos nossos pecados. Sendo assim, para que sejamos absolvidos por Deus, que é o justo juiz, primeiramente, toda a justiça necessita ser feita, ou seja, todo pecado devidamente punido. E qual seria a justa punição por se afrontar um Deus que é santo e eterno? Ora, não podemos nos esquecer de que todo pecado é uma afronta contra Deus, que é santo e eterno. Razão pela qual Davi orou da seguinte maneira, no Salmo 51, versículo 4. Contra ti somente pequei, e fiz o que é mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eu prefiro a tradução que diz assim, de modo que és justificado ao falares e puro ao julgares. Ou seja, quando o Senhor nos condena, ele age com justiça. Ele está agindo segundo a sua santidade, que não tolera o pecado. E por isso, então, Davi, apesar de ter cometido delitos que prejudicaram pessoas, tanto adulterando quanto planejando a morte do marido daquela mulher com a qual ele adulterou,
e tendo colocado isso a cabo, de modo que aquele homem morreu, então Davi ele foi responsável por um assassinato e por um adultério. Embora Davi tenha cometido adultério e assassinato, na sua oração ele disse a Deus: contra ti somente pequei e fiz o que é mal à tua vista ou perante os teus olhos. Então, todo e qualquer pecado que nós cometemos não é apenas um mal cometido contra o próximo ou contra nós mesmos. Eu certa vez ouvi um irmão dizer que os pecados que ele cometiam não faziam mal a ninguém. São uma afronta contra Deus. Todo pecado é uma afronta contra Deus. E não podemos nos esquecer disso. E qual seria a justa punição por se afrontar um Deus que é santo e eterno? Como está aqui, e eu já li há pouco. Qual seria a justa punição? A justa punição por uma afronta contra um Deus que é santo, 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 perfeitamente santo e eterno. Punição seria a condenação eterna. Portanto, estaríamos todos condenados à perdição eterna se o próprio Deus, por sua infinita misericórdia e graça, não houvesse providenciado um caminho para a nossa salvação, o qual é o único meio de reconciliação entre a humanidade pecadora e um Deus completamente santo. E por isso é que o Senhor Jesus disse em João 14, versículo 6, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A salvação se dá unicamente por meio de Jesus Cristo. Nós já vimos isso em meditações anteriores aqui no curso, mas neste momento nós estamos meditando precisamente neste ponto, do que foi necessário acontecer para que nós sejamos salvos. E se trata da justificação, esse termo jurídico que significa um juiz determinar que alguém está isento de culpa, de que aquela pessoa está justificada. E neste caso, biblicamente falando, através dos méritos de Jesus Cristo, não dos nossos. É o que nós vamos ver mais adiante. Outros versículos que nos mostram que só há salvação por meio da justificação pelo sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário. Escute, Atos capítulo 4, versículo 12. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Somente por meio de Jesus é que nossos pecados são apagados, somos redimidos dos nossos pecados pela propiciação pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário. 1 Timóteo capítulo 2, versículos 5 e 6. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Por que é dito aqui, enfatizado, que Jesus Cristo, homem, ou seja, não um anjo, não um ser espiritual? Por dois motivos. Porque naquela época havia a heresia do gnosticismo que negava a encarnação do Filho de Deus, que negava que o Filho de Deus se fez homem. Mas ele se fez homem, e 100% homem, sem deixar de ser Deus. Ele nasceu sem pecado, viveu sem pecado e morreu sem pecado, para que, pela sua morte na cruz, e tinha que ser na cruz, e nós vamos ver isso daqui a pouco, porque
que Jesus tinha que morrer no madeiro. Por que que ele tinha que morrer na cruz? Por quê? Nós vamos ver isso daqui a alguns instantes. Então, o primeiro motivo é porque negavam a encarnação de Cristo. E o segundo motivo é porque ele precisava tomar sobre a sua carne a nossa condenação. Então, a justificação, ela só é possível pelo fato de que o Filho de Deus se fez homem e viveu sem pecado e morreu sem pecado, portanto, podendo fazer a remissão dos nossos pecados. Ele foi o sacrifício perfeito. O seu sangue sem pecado tem um preço inestimável e nos comprou para Deus, para a glória de Deus. É claro que quando eu digo nos comprou é um sentido figurado, né? Não é que nós estivéssemos aí a leilão, mas é um sentido figurado. Aliás, existem vários sentidos figurados para esse momento maravilhoso da nossa redenção por Cristo na cruz do Calvário. Quarto ponto. O justo pelos injustos. A fim de que não viéssemos a perecer em nossos pecados, o próprio Deus, contra o qual pecamos, lançou as nossas maldições sobre o único homem que nasceu sem pecado e viveu sem pecado, o qual, por nunca haver pecado, pôde morrer pela justificação dos pecadores que nele creem. Por mim e por você, espero que você também deposite toda a sua fé em Jesus, ou seja, por todos que a ele se unem pela fé. A fé, como já aprendemos, não é apenas uma crença. A fé também é confiança e comprometimento. Então estamos unidos a Cristo pela fé, comprometidos com ele. Porque 1 Pedro 3,18, eu vou ler aqui agora. Aliás, nesse versículo, Jesus também é chamado de o justo. 1 Pedro 3,18. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito. Aleluia! Diversas passagens bíblicas nos revelam o modo como o próprio Deus nos justifica. Ele nos declara justos e somos reconciliados com ele, não com base em nossas obras, mas mediante a nossa fé naquele que é verdadeiramente justo, em seu Filho unigênito, que se fez homem para padecer em nosso lugar, tomando sobre si mesmo a nossa condenação. Vejamos algumas dessas passagens, que são muito esclarecedoras, a respeito de como se deu a nossa justificação, ou seja, de como todo aquele que crê em Jesus é tido por Deus como justo, salvo e capacitado a viver em santidade e justiça por meio do Espírito Santo. Então vamos agora aqui ler alguns versículos muitíssimo esclarecedores a respeito da nossa justificação. Se você puder acompanhar na sua Bíblia, caso você não tenha impresso aqui o PDF, eu sugiro que você faça isso. Vamos começar com Romanos, capítulo 5, versículos 8 e 9. E eu sublinhei aqui algumas frases em cada versículo para ressaltar aqui a nossa justificação em Cristo. Foi Ele que pagou o preço do nosso pecado. Ele tomou sobre si a nossa culpa. E nós vamos ver isso aqui. Que não sejam nas minhas palavras, vamos para a palavra de Deus. Romanos capítulo 5, versículos 8 e 9. Mas Deus,
prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Esta ira é o dia do juízo, o juízo final. E aqueles que não estiverem em Cristo, que não tiverem sido lavados e redimidos de seus pecados pela fé em Cristo, pelo seu sangue vertido na cruz do Calvário, estarão entrando em juízo. E quem é que escapará do juízo de Deus? Mas a palavra nos ensina que aquele que está em Cristo já passou da morte para a vida e não entrará em juízo, em condenação. Outro texto ainda em Romanos, Romanos capítulo 5, versículos 18 a 21. Romanos 5, versículos 18 até o versículo 21. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça de Deus sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, e aqui o texto se refere a Adão, assim, pela obediência de um, obviamente Jesus Cristo, muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, ou seja, pela lei tomamos conhecimento do pecado. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. E falaremos da graça no nosso próximo encontro. Para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Outro texto agora. Vocês perceberam que foi dito aqui que pela obediência de um, muitos serão feitos justos? Ou fomos feitos justos e outros ainda serão ao se converterem a Cristo? De que obediência é que está sendo dito aqui no texto? Vamos agora para Filipenses, Epístola aos Filipenses, capítulo 2, versículos de 5 a 11. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome, que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, e na terra, e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Outro texto aqui agora. Então você percebeu que obediência até a morte e morte de cruz. Agora, por que Jesus precisou morrer na cruz? A resposta está em Gálatas, capítulo 3, versículos de 13 e 14. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Aleluia. Então vamos entender isso aqui. O próprio Deus declarou
que maldito seria todo aquele que fosse erguido em um madeiro. Do que a cruz foi feita? De um madeiro. Quando diz madeiro, é a madeira mesmo, feita de um tronco de árvore. Então, quando a palavra diz maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, aqui o Senhor, nosso Deus, já estava apontando para o seu Filho que daria a sua vida por nós em um madeiro. Agora preste bastante atenção nisso. É tão importante, irmãos, nós compreendermos isso. E este é o ponto principal para que possamos compreender como que se dá a justificação. Jesus, como você sabe, nasceu sem pecado, porque nasceu de uma virgem, não foi concebido de uma semente humana, mas gerado em uma mulher, nascendo da forma como todos os seres humanos nascem, de uma mulher, mas gerado pelo Espírito Santo. Então ele nasceu sem pecado, viveu sem pecado, como já vimos aqui anteriormente, em meditações anteriores, nasceu sem pecado, viveu sem pecado e morreu sem pecado. Ora, se ele morreu sem pecado, como poderia ele receber a imputação de maldito, se ele era um bendito? Aliás, se ele é o Filho de Deus, como poderia ele receber a imputação de maldito? Mas, ao mesmo tempo, como poderia a palavra de Deus, que declarou, o próprio Deus declarou na sua palavra, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro? Como é que a palavra de Deus poderia se cumprir e, ao mesmo tempo, Jesus não ser maldito por ele ser bendito? E a única forma disto acontecer foi o Senhor Jesus tomando sobre si a maldição de alguém. E a maldição de quem ele tomou sobre si? De todo aquele que nele crê, de todo aquele que reconhece que ele é o Filho de Deus, que ele é o nosso Salvador, que não há salvação fora de Cristo, fora de Jesus, e de que a ele nós devemos obediência. Então ele é o Cristo, Filho do Deus vivo, ele é o Salvador e ele é o Senhor. O Salvador em quem devemos confiar para a nossa salvação e o Senhor a quem devemos obedecer. Agora, é muito importante entendermos isso, amados, porque nós estamos em um curso de discipulado cristão. E tudo o que eu disse até agora neste curso, desde o início, é a preparação do terreno para que venhamos aprender os mandamentos de Cristo, os ensinamentos do Senhor. E se nós não compreendermos muito claramente que não estamos obedecendo Jesus para sermos salvos, porque nenhum de nós pode salvar a si mesmo, mas que estamos obedecendo a Jesus, porque ele não somente é o nosso Senhor, mas também o nosso Salvador. Ele é aquele que nos salva. Nós não somos salvos pelos nossos méritos. Eu obedeço a Jesus não para ser salvo, mas porque sou salvo. Fui justificado por ele na cruz, pelo seu sangue vertido na cruz do Calvário. E no momento em que eu respondo à cruz com fé, a resposta de Deus é a minha justificação. E também a sua, se você crê em Jesus e confia exclusivamente nele para a sua salvação. E quantos são aqueles que não compreendem isso e se dizem cristãos e pensam que ser cristão é tentar comprar a salvação obedecendo o que está na Bíblia? É claro que nós temos que obedecer os mandamentos do Senhor. É claro.
que nós precisamos fazer o bem e não fazer o mal? Claro que sim, mas isto não significa que sejamos salvos pela nossa obediência. Não, nós somos salvos pela obediência de Cristo, que na cruz declarou: está consumado. Ele consumou a obra da nossa salvação na cruz do Calvário, vertendo o seu sangue sem pecado por nós, pecadores, que somente depois de nos arrependermos de nossos pecados, confiando em Cristo unicamente para nossa salvação, conseguimos andar em santidade e justiça, não em perfeição, mas conseguindo dizer não para o pecado, porque ele nos libertou do pecado. Jesus Cristo nos liberta de todo o pecado. Ele é o nosso libertador. Como está escrito em João 8, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É ele que nos liberta. É o poder dele atuando em nós. Espero que tenha ficado bem claro isso aqui. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós. Quem o fez? Se você ver o contexto, Deus fez que Jesus tomasse sobre si os nossos pecados. Então escute. Isto aconteceu por conta justamente da palavra que diz: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Jesus não poderia ser maldito, mas ele estava pendurado no madeiro e a palavra de Deus precisava se cumprir. Então, naquele momento, algo extraordinário aconteceu. A expiação dos nossos pecados na cruz do Calvário. O Senhor fez a propiciação dos nossos pecados na cruz, ou a propiciação pelos nossos pecados na cruz. E já vamos ver o que significa propiciação. Então vamos agora para 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ou seja, em Cristo, ligados a Cristo, como um ramo ligado à videira, nós não apenas somos considerados por Deus como justos, isentos de pecado, mas também vamos dar frutos de justiça. Nós daremos bom fruto, e muito bom fruto, que glorifica o Senhor. E em Colossenses capítulo 1, versículos 13 e 14, assim está escrito: o qual nos tirou da potestade das trevas, ou seja, da prática do pecado e da opressão maligna, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Temos a remissão dos pecados por meio do sangue de Jesus, vertido na cruz do Calvário, e por meio deste ato de justificação é que nós somos livres do pecado e também de qualquer opressão maligna que tente nos levar ao pecado. Colossenses capítulo 2, versículos 13 e 14. Veja comigo, por favor. Nós tínhamos visto o capítulo 1 e agora vamos ver o 2, 13 e 14. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Ou seja, toda a acusação que havia contra nós foi removida, irmãos, pelo ato de Jesus ter vertido o seu sangue sem pecado na cruz por nós, pecadores, para nos redimir de nossos pecados, nos purificar de todo pecado, de toda iniquidade e nos justificar. Ou seja, quando Deus olha para nós, ele olha para nós e sabe quem ele enxerga? O seu Filho,
Jesus Cristo. Aleluia! Porque nós estamos nele, refugiados nele, e a justiça de Cristo nos cobre, nos protege, nos envolve, e o Senhor não olha os nossos pecados, mas ele vê em nós o seu Filho, e por isso podemos, em nossas orações, chamarmos a Deus de Pai. Aleluia! Como isso é maravilhoso, irmãos. Em 1 João, capítulo 2, primeira epístola de João, capítulo 2, versículos 1 e 2, assim está escrito: Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E, se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Aleluia! E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Glórias ao nosso Deus. Pelo seu também, se você nele crê. No capítulo 4 da mesma epístola, 1 João, capítulo 4, versículos 9 a 11, nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Eu vou fazer menção a isto que João disse aqui, no finalzinho, aqui no versículo 11, mais adiante no nosso curso, para que nós entendamos, embora eu já tenha falado a respeito disso, para que nós entendamos por que temos que amar até os nossos inimigos. Porque aquela pessoa ainda está viva, porque o Senhor espera que ela se arrependa de seus pecados, mediante a fé em Cristo, e, depositando em Cristo a sua fé, ela seja perdoada e salva para a glória de Deus. Então, se Cristo assim nos amou, temos que amar os nossos irmãos. Agora você deve ter prestado atenção que tanto no primeiro texto que eu li de 1 João, quanto no segundo, nós encontramos a frase de que Jesus é a propiciação pelos nossos pecados. Então vamos agora para o entendimento do que é propiciação. Propiciação significa uma oferta que restaura a relação de uma pessoa com outra que estava ofendida. Neste caso, Jesus se ofertou por nós na cruz para nos reconciliar com Deus, fazendo propiciação pelos nossos pecados. E assim, removendo a ira de Deus que recairia sobre nós. E finalmente, na última página aqui do nosso PDF, eu deixo algumas outras passagens bíblicas para meditarmos sobre nossa justificação em Cristo. Então aqui nós encontramos Isaías 53, que a princípio é a única passagem que eu coloquei do Antigo Testamento, mas na verdade, irmãos, eu não quero sobrecarregar aqui o nosso curso com muitas passagens. Mais adiante, quando o Manual para Discípulos de Cristo estiver completamente concluído, nós teremos alguns outros versículos acrescidos aqui. Quando todas essas aulas passarem por uma revisão final, e então nós tivermos o manual completo, capítulo por capítulo, que tem por nome Manual para Discípulos de Cristo. E, portanto, nós estamos aqui neste curso que é o curso Discípulos de Cristo. Como conclusão, eu escrevi o seguinte: somos justificados somente pela graça de Deus por meio da fé no Senhor Jesus Cristo, o qual tomou sobre si os nossos pecados na cruz, purificando-nos pelo seu sangue. A justificação, portanto, é a resposta divina imediata à nossa fé em Jesus, ao reconhecimento de que não podemos salvar a nós mesmos
e de que confiamos na obra salvífica consumada pelo Senhor no Calvário. E eu não poderia encerrar com outro texto senão Romanos, capítulo 3, versículo 23 ao 26. E, aliás, já é uma deixa para o próximo assunto, que será a graça de Deus. Romanos 3, 23 ao versículo 26. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. E você tem fé em Jesus? Se você tem fé em Jesus, nele você está justificado. Você está tido como justo aos olhos de Deus, perdoado dos teus pecados, porque você está em Cristo. Você está em Cristo. Você continua andando em arrependimento. Quando você peca, você sente o pesar, você se entristece, você confessa o seu pecado. Claro, em arrependimento constante, você não quer pecar. Você está em Cristo, confiando nele para a sua salvação. Você está em Cristo, querendo seguir os seus ensinamentos, buscando cada dia mais se encher do Espírito Santo para andar em novidade de vida. Isto é estar em Cristo. Mas só está em Cristo também quem compreende a graça de Deus. A graça de Deus é a motivação para nós estarmos em Cristo. Então nós vamos meditar sobre isto no nosso próximo encontro. Eu queria aproveitar aqui de dizer que, como eu estou preparando ao mesmo tempo o material desses vídeos, às vésperas da gravação de cada vídeo, eu tenho um grande desafio, porque hoje é terça-feira e até no máximo sexta-feira eu preciso ter os 2 próximos vídeos do curso gravados. Portanto, o vídeo de número 6 e de número 7, antes do final de semana, para que os vídeos possam ser publicados na quinta e no domingo, às 21 horas, aqui no canal A Deus Toda a Glória. Como você sabe, os nossos vídeos são postados aqui às terças-feiras, às 21 horas, e também às quintas, no mesmo horário, e aos domingos, às 21 horas. E no dia seguinte, eu comento sobre o vídeo do dia anterior, numa live, não neste canal, mas no canal do Projeto Quero Congregar. Porém, amanhã eu não terei como fazer isso, e nem depois de amanhã. Então eu deixarei para comentar o vídeo de hoje só na sexta-feira. Então aqueles que são inscritos no canal do Projeto Quero Congregar, eu lamento dizer, mas nós não poderemos ter a nossa live amanhã e nem na quinta-feira, porque eu preciso aproveitar todo o período da manhã para meditar na palavra, preparar os capítulos futuros do nosso curso. E, aliás, eu esqueci de explicar por que eu tenho que adiantar. Porque eu farei uma pequena viagem neste final de semana e na segunda-feira eu já terei, inclusive, que gravar o vídeo de terça. Então eu preciso até tentar me adiantar para até sexta-feira gravar, na verdade, 3 vídeos. O vídeo de quinta, o vídeo de domingo e o vídeo de terça-feira que vem. Eu vou tentar fazer isso. E eu preciso usar todo o tempo da manhã de quarta e de quinta-feira para isso. E não poderei, então, ter as lives amanhã e quinta-feira. Teremos a live na sexta-feira, se assim o Senhor nos permitir. E o que eu fiquei de responder amanhã, eu vou, então, tentar na sexta-feira, com a ajuda
do Senhor. Conto também com a sua ajuda em oração. Você não deixe de estar orando, por favor, por mim, por minha família, pelo nosso ministério, pela formação de congregações unidas à Igreja Bíblica Cristã, pelo projeto Quero Congregar. E se você não está congregando, depois dessa conclusão escrita aqui no PDF, há um convite para você, para que você possa congregar em um ministério que seja bíblico, que compreenda a graça de Deus que há em Cristo Jesus, que compreenda que somos salvos pela graça por meio da fé e que isto se dá por conta da justificação que o Senhor alcançou por nós na cruz do Calvário. E quando nós compreendemos a graça de Deus, isto nos motiva a andar em santidade e justiça para a glória de Deus. Não para sermos salvos, mas porque somos salvos. Eu espero que você tenha compreendido o quanto é maravilhoso o que Cristo fez por nós na cruz. Se você o ama, é porque você está nele, você está em Cristo, não está? Quem está em Cristo ama o Senhor. Por isso é que no final da sua primeira epístola aos Coríntios, Paulo declarou: quem não ama o Senhor seja anátema, seja maldito. Quem não ama o Senhor. Porque quem realmente tem fé em Jesus ama o Senhor e tem o Espírito Santo e pode descansar em Cristo, porque o seu nome já está no livro da vida. E a Deus toda a glória.